E aí, galera, gestores da diversão, tudo bem? Estamos aqui para a gravação de mais um podcast Entreter. Isso, o podcast que é voltado à indústria da diversão e às festas também, né? Porque vocês sabem, né? Festas e indústria da diversão estão super ligados, né? Então, lógico, né? Como tradição aqui do nosso podcast, eu começo sempre agradecendo aos meus patrocinadores. Então, os patrocinadores desculpem, os patrocinadores deste episódio são Bruce Entretenimento. Então, se você aí está buscando desenvolver um projeto, renovar sua área de brinquedos, gosta ali daqueles brinquedos mais cenográficos, ou então brinquedos de madeira, circuito sinuoso, tirolesa, redário, então todos esses tipos de brinquedos aí, também projetos personalizados, que é, né, o grande know-how, o grande expertise da Bruce é justamente a personalização de projetos. Então, se você aí quer né, renovar ou quer, então vai abrir algum buffet, etc., e está procurando aí fornecedores de brinquedos, aí não deixe de cotar ali com o pessoal da Bruce Entretenimento, porque tenho certeza que eles vão te dar um atendimento show. Também agradecer o pessoal, né, o patrocínio da Todo Sabor, então indústria de salgados. Então, se você aí tem um buffet, tem um parque aí, né, oferece salgados ali dentro dos seus pacotes de festa, pô, ainda não conhece os salgados da Todo Sabor, aproveite a oportunidade, peça uma degustação, né? Tenho certeza que você vai se deliciar aí, porque realmente os salgadinhos são maravilhosos. Agradecer também a plataforma, né, o Festa Compartilhada, o marketplace de festas. Então, eu acredito muito, vou até gravar um podcast falando só sobre festas compartilhadas, porque eu acredito que é uma tendência que veio para ficar, né? Então, se você quer conhecer um pouquinho mais desse modelo também, procura aí na internet, no Instagram, no site, nas redes sociais aí, e conversa também com o pessoal lá da Festa Compartilhada. E por fim, também agradecer o pessoal da Safe Play, que é um software que ele faz esse controle de entrada e saída em brinquedotecas, espaço kids. Não só o controle de entrada e saída, porque o software é bem completo. Então, se você também está precisando aí, quer uma ferramenta, aí, uma solução tecnológica para ajudar na gestão do seu negócio, né, também converse com o pessoal da Safe Play. Beleza? E é isso, né? E também lembrando você que caso queira divulgar a sua marca aqui, né? Caso você entenda que vai ser interessante para sua marca aí aparecer para minha audiência, né? São todas as pessoas interessadas aí na indústria da diversão, nesse mercado de festas. Então, entre em contato comigo, né? E quem sabe você não se torna um grande parceiro. Beleza? Então, gente, vamos agora ao que interessa, né? Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Hoje eu trouxe um convidado que é amigo também de pelo menos uns 20 anos. 20 aninhos. Né? E eu acho que eu vou apresentar, mas não precisa, porque acho que quem está assistindo já o conhece, né? É uma pessoa muito importante, uma grande referência no setor da recreação, no setor da educação física. Agora ele tem um trabalho, né, já faz uns anos, ele vai falar um pouquinho para nós, mas já tem um trabalho muito bacana em termos de produção de conteúdo, principalmente voltado a essa questão do lúdico, do brincar. É incrível. E então, pô, agradecer, né, a presença e fiquei muito feliz aqui que você aceitou o meu convite. Então, senhoras e senhores, Thiago Aquino, grande Hubert Krause, também conhecido como Paçoca. Paçoca, e aí? tudo bem, meu amigo? Pô, obrigado pelo convite, é uma honra. Não, e agradecer você, porque, gente, Paçoca, todo mundo sabe, a agenda dele é uma loucura e ele aceitou o meu convite, veio direto do aeroporto. Direto do aeroporto. Então, pô, né, fico muito feliz aí com essa disponibilidade dele, esse carinho, esse comprometimento aqui de vir bater esse papo comigo. E, Paçoca, eu começo o podcast, né, fazendo sempre a mesma pergunta ali para os meus convidados. Como você veio parar, né, hoje dentro dessa indústria também, né? Tá. Então... É um caminho sinuoso, né? Bem, eu fui atleta de natação, né? Então, assim, a minha base ela é toda esportiva, enquanto competências, resiliência, valores de coletividade. Então, assim, fui um cara muito voltado à natação, né? De alto rendimento,
treinei em grandes clubes aí, tive a oportunidade em alguns momentos de ter na Real lá do Gustavo Borges, assim, então assim, hoje não mais, né, percebe-se. A nossa família, minha irmã caiu para a área da dança, do balé, o meu irmão para a parte do futebol. Então eu sempre acreditei que uma pessoa, para ser boa, ela tinha que treinar 4, 5, 6 horas por dia, como eu fazia. Né? Então a ideia é, quero ser um bom cantor, cante 5, 6 horas por dia, com um bom técnico ao seu lado, tu vai chegar a esse caminho. E aí, mas paralelo a isso, né, eu tenho uma deficiência de fala que é a gagueira, né? Então Nem percebi, pô. Então esse podcast pode demorar um pouco mais do que o normal. E aí, mas as pessoas também, se quiserem, podem assistir em velocidade. Acelera a velocidade do vídeo. E aí, a gagueira, até então, como eu era atleta, a gagueira não fazia muita diferença, assim, né? Porque eu acredito que a gente tem que ter resultado em alguma coisa da vida para se manter em pé, com autoestima e bem-estar e tal. Só que quando eu parei de nadar, né, socialmente falando, eu precisei tomar alguns caminhos. Sempre fiz fono, terapia e por aí vai. E aí eu entrei na área do teatro. Sempre falaram assim, faz teatro que ajuda na gagueira. Faz teatro, faz teatro. Aí o cara que deposita ouro em qualquer coisa para melhorar a gagueira foi fazer o teatro. E aí fiz alguns cursos livres e aí me formei em palhaço há 22 anos, então desde 2000. Então tenho o DRT em palhaço. E aí, a partir do momento que o Paçoca entra na vida do Thiago, a coisa se torna um pouco mais social. Só que tem uma coisa engraçada, né? A minha gagueira, ela me dá uma consequência social que é isolamento social, né? Então eu não sou um cara de muito oba-oba, de muito povão, assim, eu sou um cara muito na minha, e aí esse muito na minha faz com que eu estude um pouco mais, né, com a insegurança de não passar vergonha em público, né, de querer saber o que está falando, e aí eu acabei caindo muito para a área acadêmica, né? Então assim, o palhaço ali fazendo uns shows e por aí vai, e aí chegou uma moça e falou assim, pô, a equipe de recreação faltou, tem como você também fazer o show e a equipe, né, e fazer a animação. E eu falei que não. Aí ela falou, mas eu tenho R$1.000. Aí eu falei que sim. Nada como um bom incentivo, Nada né? É uma questão de incentivo, estímulo só, né? E aí o que acontece? Só que para mim o palhaço sempre foi ou intervenção, né? Ou palco, né? Então nunca foi eu, palhaço, brincando de brincadeiras de roda, assim. Eu não consigo... a partir do momento que eu tiro... Era você muito mais como uma opção contemplativa. Isso, contemplativo. E aí você entendeu que existia todo esse potencial para o interagir. Mais interativo. Só que aí, naquela hora ali, eu acho que eu devo ter feito as brincadeiras, talvez que a minha avó devia fazer igual, assim, sei lá, pular corda, sei lá. E aí eu voltei para casa e falei, pô, pode ser um mercado de trabalho. Porque se alguém ali na hora teve uma necessidade, pagou muito bem, e aí eu acabei estudando, aí nessa coisa do estudar, né? Eu tenho a minha empresa também há 20 anos, e eu sempre falo que eu nunca trabalhei para outra empresa, né? Sempre para a minha empresa. E aí acabou tomando gosto, e aí eu acho que na nossa área assim, da recreação, tem uma coisa que é importante, né? A cada contrato fechado, tu vai encontrando um novo mercado de trabalho, né? E como que essa recreação ela está inserida em diferentes mercados. Aí eu acabei caindo, fiz 40 temporadas, 20 anos de hotéis, por exemplo. Então, temporada de verão e inverno, até a pandemia. Aí eu acabei entrando, né, em algumas áreas, e aí teve um concurso para docente universitário da Unibanc em São Paulo. E aí eu saí da academia que eu estava, comprei roupa no caminho e fui fazer a seleção, né? E aí acabei entrando, fiquei na área docente há 10 anos, né? Fiquei por 10 anos. E aí, final das contas, hoje eu tenho 70 livros publicados, né? Talvez na área eu sou um dos autores mais lidos, já são 300 mil livros vendidos, mas tudo isso volta lá atrás pela consequência da gagueira, o isolamento social, né?
Então, assim, isso, para mim, ele é muito importante. Você né? conseguiu, acho que, né, de uma dificuldade, entendeu como uma oportunidade, né? Então, ali, de alguma forma, a gagueira inibia você, talvez, ali de um de um convívio social, assim, mais normal. De alguma forma, você se fechou, aproveitou esse tempo para estudar, e aí, desse estudo, todo esse conhecimento que você adquiriu, você falou, poxa, é por aqui que eu vou, né? Mas a coisa era tão louca, eu não conseguia pedir um hambúrguer na lanchonete. Era um... Eu sempre falo a história que eu ia jogar basquete, eu não conseguia pedir a bola, toca, já foi sexta lá. Então, assim, aí eu acabei ficando, né, convivendo ali com a família, com os meus irmãos, meus pais, a namorada na época, e acabei estudando, né? E aí eu falo que hoje eu trabalho com a minha maior deficiência, né, que é a fala, né? Então, assim, a coisa do palestrar, do recrear, do estar num palco é a minha maior deficiência. Tá, mas assim, né, somos amigos há muitos anos, eu te conheço bem, coisa e tal, então aqui eu acho que como anfitrião, eu vou ficar te puxando aqui atrás para essa linha cronológica, eu acho, da sua vida, que é muito interessante, porque é um exemplo de superação, né? Então, como você está contando, mas eu vou tentar organizar aqui essa linha cronológica. Boa. E aí, como que aparece na tua vida a faculdade de Educação Física? Em que momento por conta da e por natação. quê? Tá, então... Exclusivamente. Eu só sabia fazer nadar. Nessa época de escolha nadar. De faculdade, você estava ainda muito... Não tinha escolha, era só Educação Física. Porque foi na transição entre nadar, né, ser atleta, e o ser atleta assim, treinar das 5 às 7, busão, faculdade, almoça no carro, volta para treinar no Centro Olímpico do Ibirapuera à tarde, chega em casa às 9 horas da noite por 4 anos, 7 dias na semana. Atleta de verdade. Então, assim, para mim foi uma consequência quase que normal. A natação começa, então, em que ano na tua vida? Você tinha... Na infância. Porque aí isso acompanha o colégio, o ensino médio. Seguiu, nós nascemos em São João Clímaco, que é o bairro que agrupa a favela do Heliópolis, né? E aí eu lembro que nós íamos para uma escola chamada Flechinha, de natação, que a líder da escola se chama Cacilda Velasco, e a Cacilda hoje está entre as 3 maiores psicomotricistas do Brasil. Legal. Então, assim, por coincidência, a gente acabou caindo numa escola pequenice, bem pequenina, mas com conceito, com uma metodologia já na década de 80. Aí ela fez um grupo de treinamento ali numa piscina de 12 metros, 14 metros. E aí, dali dos resultados, fui treinar na FMU. Ali da FMU, fui treinar no Clube Vasco da Gama. Então, assim, não tinha outra opção que se não fosse... E assim, a natação, lógico, né? Existem várias categorias, existem vários estilos. Você sempre foi maratonista? Isso. Eu era fundista, né, em piscina, a prova de 1.500. Traduz para nós o que é prova isso. De 1.500 metros. É a prova mais longa no calendário olímpico. Tá. Né? Então, assim, em altíssimo nível hoje, uma medalha olímpica abaixo de 15 minutos. Então, é 1 minuto a cada 100 metros. E aí, só que na época tinha uma outra modalidade chamada maratonas aquáticas ou águas abertas, que não era esporte olímpico até então, que era o ato de você nadar em piscina, lagos, represas, rios e mar. E aí tinha um calendário que era muito legal, que era assim: você está nesse domingo nadando em Cocanha, em Caraguatatuba, numa prova de 8 quilômetros. Aí depois, no outro final de semana, você está em Floripa, nadando a volta da ilha. Então, assim, além de ser esporte, o turismo também era muito legal, né? E aí, só que quando eu parei de nadar, virou esporte olímpico para os Jogos Olímpicos da China em 2008. E hoje o Brasil é uma das grandes referências e potências na maratona aquática, no cenário olímpico, cenário mundial, assim, né? Então, assim, tem essas aventuras e aí uma coisa que é muito legal é que, assim, o que o esporte me dá nesse primeiro momento é a resiliência, né?
Então, por exemplo, porque tinha final de semana que o meu técnico marcava treino na represa Billings, aqui em São Bernardo, ali na Anchieta, descendo para Santo, domingo às 4 da manhã, que era para treinar no pico mais gelado da água. Entendeu? Então, assim, aí qual é a comparação que eu faço? Hoje, ficar 1, 2 noites trabalhando não é problema nenhum. Já fiz coisa muito mais dolorosa. Aí, quando que você entende que era o momento de deixar a natação? Pô, já deu para mim. Grana. Patrocínio. Eu até tinha um patrocínio, o meu pai também ajudava, só que aí chega algumas coisas, por exemplo, custo com o nutricionista. Então, assim, o tratamento, os suplementos. Por exemplo, eu participei de algumas etapas do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Aí o clube pagava hotel, mas não pagava a viagem. Então, em algum momento ali... E também você já jovem, assim, você querendo conquistar suas coisas, penso eu querendo comprar um carro e etc. E aí, em algum momento, tu fala assim, peraí, né? Tem do meu lado um cara 4 vezes medalhista olímpico, que era o Gustavo Borges, que é um cara que eu reverencio ele, sou amigo próximo a ele até hoje. O cara com patrocínio, com grandes marcas, já criando a marca dele na área, né? Mas isso, como qualquer modalidade esportiva, é 1% de um grupo, né? Sim. Então, em algum momento, você tem que fazer uma decisão. E aí, como toda a vida de empresário, de gestor, as decisões, elas são eminentes. Então, assim, talvez a minha primeira decisão, assim, enquanto pessoa, foi assim, e aí? Entendeu? Tá, e aí quando começa esse trabalho de palhaço, você estava já na faculdade também, fazendo as duas coisas em paralelo. Isso, paralela à faculdade. E aí dentro da Faculdade de Educação Física, com a questão do teatro que você fazia em paralelo, você viu a parte de recreação, porque a gente sabe que a disciplina recreação, né, e lazer, etc., está presente em alguns cursos. Isso. Então, o curso de Educação Física de forma mais em termos de carga horária maior, né, mais presente, mas a gente também percebe a recreação dos cursos de turismo, de hotelaria, alguns cursos específicos na área de lazer e recreação, que eu sou formado em um deles, mas que grande parte desses fecharam com o decorrer do tempo. Mas a educação física ainda eu acho que é a área que mais mais forma profissionais, digamos, para atuar nesse setor, né? Tem vários artigos científicos que eles pesquisam quantidade, né, de pessoas na área, assim, e aí o que acontece? 40%, 45% vem da educação física, porque nos cursos, né, nas formações, também tem mais disciplinas vinculadas à recreação, né? Então, assim, acaba sendo um caminho, né? E aí, assim... Na educação física que eu fiz FMU, tive dois mestres incríveis, Pedrinho Valverde e Vini Cavallari. Sim, os dois. Nossa! Né, são amigos, a gente tive a oportunidade de ter aula também e assina embaixo. E vou trazer eles aqui, quero trazer eles aqui no podcast para conversar algum momento. Tem uma coisa que eles faziam que era o seguinte: preciso fazer um projeto para o hotel. Cara, os caras paravam nos corredores para ajudar. Vini, tá certo isso aqui? Tá certo o preço? Tá certo o conceito? Posso mandar? Então, assim, eu acho que a área da recreação tem sempre um docente que vai startar alguma inspiração em algum momento, né? E aí nesse início, assim, o Vini Cavallari e o Pedrinho, meu Deus do céu, assim, não mediam tempo. E aí o Vini, na época, né, já tinha o livro Trabalhando com Recreação. Eu acho que é a Bíblia. É a Bíblia do recreador, né? É um livro que deve estar completando o quê? 25, 30 anos. É um livro de cabeceira. Então, assim, um cara que estava meio perdido profissionalmente saindo da natação se dá de cara com 2 caras falando assim, cara, isso é legal, isso tem mercado. Olha, eu faço isso já há 20 anos ou há 10 anos. Então, a partir daí, com a ajuda deles, não só eu, várias outras pessoas saíram desse grupo, né? Dessas turmas.
E aí, o bacana que eu acho que é da recreação do lazer também, que ela acaba sendo o primeiro trabalho de muita De gente. muita gente. Porque a gente sabe que aquelas épocas sazonais, onde tá bombando de evento, outubro, as férias, coisa e tal, a gente, nas empresas, precisam de muito mais pessoas do que, né? Então, às vezes ali a qualificação necessária vai ser feita pela própria empresa, às vezes ali durante o trabalho, coisa e tal. Então, ela acaba sendo muito receptiva nesse sentido, né? Tem uma coisa na recreação que eu acho que é bem legal, que é o seguinte: tem função para todo mundo. Sim, tem aquele que é pro mais tímido, que pode cuidar ali Tem o dos cara que às bastidores. vezes é mais operacional, que vai cuidar da entrada de torcedores no estádio de futebol. Mas tem também o cara que está num puta teatro, num hotel maravilhoso, que ele vai ter um show de improvisação. Então, assim, essas múltiplas funções permitem que em algum momento esse cara vai ter contato se com a área. Se identifique, fala, isso daqui momento. gostei, acho que eu vou... Isso. Ou ele, às vezes, está fazendo uma parte um pouco mais de produção do evento, mas ele olha o cara que está no palco. Sim. Ou ele olha o cara que está montando o cenário infantil. Então, assim, é muito louco, porque como tem múltiplas funções, não necessariamente... Inicialmente, tu precisa ter uma formação qualificada, incrível. Não, e também as Basta você estar lá presente. Os múltiplos públicos, né? Isso. No sentido, poxa, às vezes eu como recreador me identifico mais com criança pequena, o outro com criança mais velha, o outro com adulto. E em algum momento o cara vai ser laceado pela área. E aí, assim, terminou a faculdade, então, você já estava, eu acho que no ápice também desse trabalho com recreação com sua empresa, coisa e tal. Eu termino a faculdade com a empresa já em 10 hotéis, já fazendo eventos toda semana. Tá. E como técnico de natação do Espéria. Ah, legal. Aí vem a segunda decisão. Porque aí com a faculdade você já podia dar aula, já podia, né? Você tinha, digamos, ali a... Isso. Eu me formei, o Espéria me contratou como técnico da natação competitiva, ainda vinculado à natação. Tá. Tive 3 professores na faculdade, na área da natação, que foram caras incríveis também. William Uriz e Alberto Claro. Os 2, na época, eram técnicos da seleção. E o Maurício Duran Pereira, que era da natação, mas o mestrado dele na Unicamp foi sobre a arte de contar histórias na natação. E aí esse cara abriu um grupo de pesquisa na FMO. A faculdade devia ter 3 mil alunos, foram 3 inscritos. Eu, Jefferson Fiore, Thiago Peixe, Thiago Barney. 4 pessoas. E com ele. Só que aí acontece uma coisa que eu acho que é estar na hora certa, no momento certo. Divisor de águas. Assim, foi marcante. Porra, um cara da natação, da natação infantil, um autor, um cara... Porra, é um grande amigo até hoje. É um dos caras que, quando eu vejo pessoalmente até hoje, eu me emociono, eu abraço ele com muito carinho. Ele me traz, na primeira pesquisa ali para a gente ler, a pedagogia da animação do Marcelino. O Marcelino, na área do lazer, é um dos caras com mais produção científica. Com certeza. Então, talvez ali, eu tive a base da recreação com o Vini e o Pedrinho, e o Maurício, num grupo de natação, que não tinha nenhum vínculo, traz um cara chamado Marcelino. Então, a sociologia do lazer, para discutir a pedagogia da animação. E aí começa a criar a minha rede ali no começo. Eu falei, pô, pedagogia da animação? Marcelino, tempo livre? Ah, mas não tem tempo livre, mas tem tempo disponível? E aí o Maurício é um cara que me coloca pela primeira vez em 2004 para participar de um curso dele como ajudante. O que ele faz? A gente foi dar ele foi dar um curso em Minas e falou, vamos me ajudar, leva as caixas e me ajuda. Sim, lógico. E aí, no meio do curso de natação infantil, ele vira e fala assim, e agora com vocês o Paçoca vai apresentar as técnicas recreativas e lúdicas vinculadas à natação infantil. Como eu já estava na recreação, tinha uma base da natação imensa, mas aquele gago, inseguro, e vai e volta a história toda. E aí eu fui para o palco, tinha umas 300 pessoas, fui para o palco muito puto da vida, e aí eu me senti obrigado de apresentar os personagens.
Só que aí vem o teatro. Quando eu estou nos personagens, a gagueira praticamente ela some. Sério, cara? Aí eu saí do curso, o cara falou Existe uma assim... explicação científica por Não, isso? o que eu aprendi no teatro é que... Será que tem a ver com respiração? Não, tem a ver com frequência de fala. Então, por exemplo, todo mundo tem uma fala, sei lá, média. Eu nem sei se é esse termo, mas tem uma fala normal. Ou num palco, alguma coisa assim, eu preciso sair dessa fala normal. Então, aí eu posso brincar com a velocidade da voz, lenta ou muito rápida, como eu estou fazendo agora. Eu posso falar volume alto, volume mais baixo, ou falar cantado, como estou falando agora. Então, se eu entrar em alguma dessas três, a chance de gaguejar é muito menor. E aí o personagem te obriga a entrar em alguma dessas áreas. Você já fez algum personagem gago? Não. Mas assim, ó, toda semana eu recebo no meu Instagram gagos querendo fazer um zoom comigo para entender o que eu fiz. Show. E aí, assim, tem umas histórias loucas. Reuniões intermináveis, assim. E aí eu saio desse curso, o Maurício fala, é isso que você vai fazer da sua vida. Mas eu não entendi, aí eu fiquei puto, porque o cara não tinha combinado nada. E de lá para cá, são 2.000 cursos ministrados. Sensacional. Então, peraí, vamos... Aí volta para a natação e a recreação. Aí a empresa, aí você entra acho que, né, no mundo acadêmico, e aí a docência acaba sendo uma consequência, né? Porque, né, a docência, como você falou, mais, digamos assim, profissional, assim, né? Não, no termo certo não seria profissional, assim. A docência, digamos, como empregado, como funcionário de uma instituição, que aí você ficou por 10 anos, coisa e tal. Mas aí, em paralelo, fazendo todos esses cursos que eram livres, né? Acho que trabalhava na disponibilidade. Aí, quando que é o momento que você fala, poxa, não dá mais para ficar também no ensino superior? Porque aconteceu isso também um momento na minha vida, que eu estava também no mundo acadêmico e conciliava com as viagens de consultoria. Eu cheguei um momento e falei, não, o mundo acadêmico está até me atrapalhando, principalmente em razão da minha disponibilidade para as minhas viagens e tal. E aí foi quando eu decidi sair também. Quando que acontece isso para você? Que você fala assim, poxa, não, acho que já deu meu tempo aqui e agora eu vou me dedicar mesmo para... Quando eu percebo que a estabilidade profissional via CLT, para mim, era um risco. Era um risco. Não quer dizer que esse pensamento não fosse da minha família, mas para mim sempre foi um risco. Porque em algum momento eu posso ser mandado embora e eu posso ser demitido no momento que eu já não tenho mais mercado em outros mercados. E assim, isso me pegava também, porque a cada semestre que, né, rodava o semestre... A gastrite só aumentava. Você não tinha certeza, pelo menos, da quantidade de aulas, né? Como nós éramos remunerados, apesar de ser CLT, mas éramos remunerados por hora aula, então, assim, a gente muitas vezes não conseguia se programar e fazer contas, porque depende do semestre, mudava muito a quantidade de horas aulas. Esse é o contexto. Por exemplo, eu sou muito agradecido à Uniban porque a gente chegou a ter, no curso de Educação Física, 7.000 alunos em 6, 7 campos. Os professores de recreação, todos eles incríveis, assim. Mas você começa um semestre e o coordenador te dá 30 aulas. Aí você tem 30 aulas. Aí no outro semestre, 12. No outro semestre, 40. Aí, realmente, que eu, graças a Deus, sempre consegui cumprir com as minhas coisas, com as minhas tarefas ali, tudo certinho. Então, assim, eu nunca passei tanto apuro. Mas aí eu comecei a ver o seguinte, a área da prestação de serviço, ela é muito legal. Sim. Por quê? Porque mediante a uma atuação profissional, a você encontrar um caminho dentro do seu mercado, dentro do seu nicho, você pode financeiramente ser mais produtivo. Então, quando eu comecei, por exemplo, vamos fazer um evento de Dia das Mães numa escola, sei lá. E naquela época dava R$4.000, e eu olhava, R$4.000 em aula, eram 3 semanas dando aula.
E aí vem de novo o pensamento da ruptura, que era, e agora? Rompe ou não rompe? E aí rompi. E aí rompi com a ideia de que, assim, vamos prestar serviços em todas as áreas que a gente consegue. Mentoria, consultoria, shows, eventos e por aí vai. E quando surge o Paçoca Autor? Porque aí, lógico, isso é legal. Acho que nesse tempo todo você acaba acumulando uma bagagem incrível, né, em termos de conteúdo. E assim, no seu caso ainda, conteúdo tanto teórico, porque nunca deixou de estudar, Sim. mas conteúdo prático também, porque né, entrou num ritmo de trabalho puxado, assim, de bastante atividades, bastante né, oportunidades para você palestrar, dar cursos, coisa e tal, e de alguma forma quando você une esses dois conhecimentos, né, teórico e prático, você entende que precisava registrar isso e de alguma forma, né? Para mim, eu sempre vou dizer que a gente tem que ir para a ciência. E a nossa área, a ciência, ela é muito defasada em todos os sentidos. Tu vai num congresso de educação física. Principalmente, acho que no Brasil, né? Num congresso de educação física. Quantos artigos, quantos trabalhos, quantos autores vinculados à área da recreação? 1, 2. Encontro Nacional da Recreação e Lazer, o ENAREL. Quantos vinculados à recreação? 5, 6. Então, a gente acaba vendo outras áreas, como a área da medicina, da psicologia, crescendo nessa ciência, construindo, apresentando novos caminhos, que a nossa área até então não favorecia. E aí, então, de 2004, 2008, com os cursos livres, já viajando o Brasil, chamei um grande amigo nosso, Cauê Gonçalves, uma figuraça. Hoje ele trabalha com política numa cidade aqui na Grande São Paulo. E aí nós sentamos e falei, cara, nós temos uma ideia de um livro. Nós não tínhamos, a gente tinha uma ideia. E aí nós apresentamos para 12 editoras. 12 negaram. A gente falou, pô, tem alguma coisa de errado aí. Aí nós ficamos 1 ano mandando e-mail que nós tínhamos um livro na área da recreação e tal. Até que uma das editoras, no momento certo, na hora certa, trocou o editor-chefe. E esse editor-chefe me respondeu por e-mail e falou assim, pô, eu tenho aqui 35 e-mails na minha caixa, faz 1 ano. Vem aqui e me conta essa história. A importância da persistência, né? E me conta essa história. Aí a gente sentou com o Túlio, da Editora Forte, contamos, cara, recreação, mercado, mostramos o cenário, mostramos a quantidade de alunos nas faculdades, porque a gente sabe que o editor ele vai olhar muito o público-alvo do livro. Sim, é um negócio para eles. É um negócio para eles. Lógico. E aí nós apresentamos, ele falou assim, olha, a gente faz o livro. Está topado, já está feito, a gente faz o livro. Falei, show de bola. 500 páginas de um Word. Eu quero fazer um livrão. Eu falei, tranquilo. Não, e na época eu lembro porque assim, eu fui autor também nessa época, Sim. um pouquinho antes, e realmente todos os livros que tinham de recreação eram livros menores, como, né, assim, temos livros mais compactos, assim, né? Eram livros mais 14 por 21 que a gente chama. Eram livros realmente, e até a orientação que a gente tinha das próprias editoras era fazer livro assim, porque Então, eles eram mais... E aí vocês vieram quebrando esse paradigma, né? Você fala, o Túlio enlouqueceu, que ele virou e falou assim, vamos fazer a Bíblia da Recreação. Eu falei, não, menos. Aí ele falou, não, Bíblia em que seguinte? Capa dura, papel cochê, um CD de brincadeiras cantadas. Um outro formato, né? Um outro formato. Vamos entrar no estúdio para gravar as brincadeiras cantadas. Vamos fazer um livro. Aí ele colocava alguns livros assim na cabeceira dele, assim, e falava assim, um livro pequeno, numa livraria de rua, some. Sim, aí ele falava assim, olha, esse livro de fisiologia... Olha que lindo que fica. E ele falava assim, o meu sonho é ter um livro desse. Não publico se não apresentar 500 páginas. Aí eu falei, tranquilo. Demorou 2 anos para escrever.
Mas 2 anos. Só que aí, quando lançou dia 17 de abril de 2010. Fez agora 12 anos. Saiu com um preço, na época, R$140 era caro, hoje ele está R$130. Aí eu falei, não vai vender. Porra, o nosso plano aqui não vai dar certo. E junto com o livro do Vini, os 2 livros mais vendidos na área desde então. Só que aí acontece um outro fenômeno, que é o seguinte. As prefeituras, os governos, SESC, SESI, começam a olhar também para o livro com este carinho que o editor olhou. Sim, né? E para eles é importante ali em termos de capacitar os seus profissionais, os seus professores, coisa e tal, né? E aí eu começo a rodar o Brasil. Legal. O livro também abre portas nesse sentido, né? Abre de alguma forma portas. você já fazia, mas o livro reforça isso. Porque o livro eu acho chega que na traz casa autoridade para você, né? E o livro chega na casa de alguém que você não conhece. Quando eu estou dando um curso ali, talvez as pessoas estão me conhecendo. Mas o livro chega na casa de alguém que não te conhece. Por exemplo, eu estava em São Luís, né? Voltei de São Luís hoje, e aí 3 meninas no curso me encontraram e começaram a chorar. Eu falei, como assim? Ela falou, não, eu tenho 25 livros. Eu cito você no meu TCC a todo momento. Ah, que legal. Bacana esse reconhecimento, né? Então, o livro ele chega. Isso. Assim como ele chega para o lado bom, também a gente tem que estar forte também para receber as críticas de uma obra, né? Que foram pouquíssimas. E aí o que acontece? Eu começo a viajar. E aí a gente precisa voltar para a coisa do gago inseguro. E aí eu estudo ainda mais. Porque eu não quero passar vergonha na frente da plateia. Sim, porque uma coisa é passar vergonha no E as pessoas busão. também esperam, né? Esperam isso de você. Então é até uma forma de respeitar esse teu público, né? Justamente entregando mesmo o conteúdo. Mas isso foi segundo passo. O primeiro passo eu não quero passar vergonha. Entendeu? E aí eu vou para estudar. Então, por exemplo, hoje, todo dia eu leio 3, 4 artigos que saem, ou sobre recreação, sobre crianças, sobre educação. Mas eu quero voltar ainda um pouquinho nessa parte da produção desse primeiro livro, que você falou que uma coisa interessante. Eu lembro na época que realmente foi uma coisa diferente, que a gente não via isso, que era esse livro, né? Fora todo esse formato que você falou, mas ele vinha com esse CD. Como que foi esse processo de gravação das músicas, cara? Foi divertido, foi legal, teve criança? Porque foi assim. Você chamou quem para cantar? Nós não somos compositores. O livro representa muito os autores. Então, por exemplo, tem um capítulo de jogos teatrais, que eram jogos que eu usava na minha formação de palhaço. Certo. Então, as músicas escolhidas para o CD eram músicas que a gente usava no nosso dia a dia. Então, por isso que eu falo sempre não estar longe da prática. O recreador precisa estar sempre perto da prática. E aí, a gente falou, beleza, queremos fazer um CD, a gente topa, mas... Então, eu com uma voz maravilhosa para música, o Cauê pior ainda, convidamos o Elias Alves, que foi um estagiário que eu tive na escola, que a família dele tinha uma banda na igreja. Aí eu falei, Elias, a gente vai fazer um CD, e o Elias estava no primeiro ano da faculdade. Pô, você não consegue tirar? E ele tirou as músicas. Até aí, beleza. Porque a gente precisava ter as guias para mandar para o estúdio. Aí fomos para o estúdio. Aí chegou no estúdio, o cara disse, olha... E aí, eu falei, essas são as guias. Se você quiser fazer country, funk, forró, você fica à vontade. Beleza. Aí o cara ficou 2 semanas no estúdio lá com a banda, e era engraçado porque ele me ligava assim, Paçoca, o que quer dizer samba lelê? Porque tinha uma banda de rock tocando as músicas. Eu já imaginava os caras com coro, né? Barbora tocando samba lelê, tá doente. Aí a gente, né, eles gravaram, né, a melodia, a harmonia, toda eu não a parte sei. musical, os instrumentos. E aí a gente foi colocar a voz. Aí veio um negócio incrível. Quem ia colocar a voz? Eu e Cauê. Aí a gente foi lá no estúdio, gravou a voz, e o cara fazia assim, ó.
Não tá legal. Falta um agudo. Aí entrou a Mary na parada. Que na Que, época que era sua, minha namorada. E hoje atual E esposa. hoje atual esposa. Atual patroa também. Ah, chefe Deixar que claro. manda. Aí ela entrou com a voz aguda. Aí a minha irmã Marília estava no estúdio, também gravou, e o Elias também gravou. E aí fez o CD. Posso fazer um negócio aqui com você? Pode, desde que não seja, não vai pedir para eu cantar. Não. Vamos colocar na descrição aqui o link para a galera fazer download do CD. Lógico, claro. Como presente para a galera. Sim, pode ser? Fechou. Meu, muito bom. Então, voltando aqui, já falamos da sua adolescência, já falamos aí do seu tempo de faculdade, já falamos depois, agora você como autor, como palestrante nessa área. Aí, mais chegando agora, então, para esses últimos, talvez, 10 anos da sua vida, eu acho que você se consolida no mercado, né? Principalmente como uma referência, um autor, tanto na recreação, mas é aquilo que a gente já conversou em outras vezes, assim, nossos bate-papos, assim, a sua presença muito forte também nesse mercado mais de educação, né? Da questão do lúdico como, acho que, um instrumento de aprendizagem. E quando foi essa transição, assim, que você entende também essa parte da educação, eu acho, como uma oportunidade, assim, não no sentido de negócio, mas eu acho que você se identifica muito com isso também. Talvez foi o nascimento da sua filha, tem isso a ver também? Tem um cara antes chamado Hubert Krause. Pô, cara bacana, hein? Um cara legal. Bonitão, um cara legal. Bonitão também, né? Vocês não sabem, mas o nosso editor aqui, o nosso diretor, vai ter que fazer uma celebração e edição para isso ficar bonito, né? Não, virou para mim, nesse meio do caminho entre faculdade, livro e tal, tu virou e falou assim, ó, eu te vejo como um produtor de conteúdo. Eu não sei quando tu falou isso. Eu acho que foi uma vez, cara, quando na sua casa, você morava ainda lá perto de lá na São Patente, Caetano, que eu acho que a gente eu fui te devolver livros. Isso. Como eu sempre faço lá o seminário de festas infantis dentro da feira, em alguns anos você me passou alguns livros para eu vendia lá, né? Para o pessoal, para os alunos, coisa e tal, vendia meus livros, mas vendia também de outros, coisa e tal. E aí você deixou comigo uma mala de livros, a gente vendeu e eu fui te devolver o que tinha sobrado. Isso. E aí nisso a gente ficou... Tu falou isso, eu te vejo como um produtor de conteúdo. E aí tu sai e eu falei, meu, o Rupert tá louco, eu faço show, faço não sei o que lá. Aí a Mary virou para mim e falou assim, ele tem razão. Só que aí, o que acontece? 2009, a gente tinha um sonho que era muito louco, simples de entender, mas que naquela época era muito difícil de se fazer. Que era o seguinte, era ter um site que o cara colocasse assim, no filtro do site. Eu quero uma brincadeira para criança de 5 anos com uma bola de plástico, 30 crianças num parque. Nossa, quando o cara desse um ok, saía a atividade pronta pro cara. O acesso gratuito, 5. O acesso pago, 30. Produtor de conteúdo. Isso é uma biblioteca digital, né? Isso. E com a ajuda da tecnologia, os filtros, que isso aparecesse muito rápido. Isso. E aí nasce a Brincadeiras de Jogos com uma ideia de um outro cara que falou para nós assim, recreação na educação não é bem vista. O nome está errado. Que a ideia era criar a escola da recreação, alguma coisa nesse sentido. Mas era um site de filtro de atividade. Aí o cara falou, o nome está errado. Porque se você for olhar, um conceito muito rápido recreação são práticas culturais realizadas no tempo livre do sujeito. E qual o tempo livre da criança na escola? Não tem. Então, alguns caminhos da educação não conseguem entender ou vão entender essa recreação sem compromisso com o conteúdo, com a aprendizagem. E aí a gente foi estudar isso e aí a gente viu que no Google tinha as tags brincadeiras e jogos, estavam bombando lá em cima. Aí a gente falou, tá aí, brincadeiras e jogos. Aí a gente foi ver, o site estava livre. Domínio estava livre. Falei, vamos fazer. Aí a gente tomou
uma sacolada de um cara que ia ficar à frente do site. O cara pegou a nossa grana e sumiu do mapa. E naquela época, para fazer um site, lembra, tinha que contratar um desenvolvedor. Cara, demorava 6 meses, era uma coisa de louco. E aí nasce uma outra cultura internamente na nossa empresa, que é o seguinte: não dependa de ninguém. E aí vem o Facebook. Aí o Facebook como veio, vitrine, né? Uma vitrine. Aí veio o Facebook, não dependo de ninguém. Nós somos em 4 amigos, gerando conteúdo, cada um com a sua área. Não precisa de desenvolvedor, produtor, de absolutamente nada. E aí a gente abriu em 2011, 11 anos depois, 1 milhão de seguidores. Mas nossa, todo dia tem conteúdo. Todo domingo tem live há 11 anos. Que bacana, hein? Entendeu? E aí nasce a Brincadeiras e Jogos. Só que aí tem a coisa da consistência, dos conteúdos, alguma coisa assim. E aí, por exemplo, a gente tem vídeo com 300 mil compartilhamentos. Tipo, coisas bizarras. E aí a gente começa a ver um outro cenário, além da recreação que nós estávamos, que era a hoteleira, a recreação em festas, e aí a gente vê o mercado da educação. Quando o cara começa a falar assim: você tem brincadeiras vinculadas à matemática? Você tem jogos e práticas para berçários? Olha, eu sou pai, o que eu posso fazer com o meu filho? E aí a gente começa a ver que tem um outro cenário de práticas recreativas que a gente não estava atendendo. Não, show de bola. E assim, continuando o nosso papo, mas já caminhando pro nosso final, eu faço algumas perguntas para os meus convidados. Do mesmo jeito que eu fiz a primeira, né? Como você veio parar nesse segmento? Uma das perguntas que eu faço é: como você vê o futuro agora desse nosso segmento, aí da sua atuação também? Se nós olharmos as últimas pesquisas, aí voltando para a ciência, as pesquisas vão dizer que recreação, lazer e entretenimento estão entre os 5 mercados mais propulsores da era moderna pós-Covid. Porque se nós olharmos o que é o lúdico, por exemplo, tem um livro chamado Homo Ludens, de Johann Huizinga, que ele vai dizer que lúdico é aquilo que regenera a minha alma. Sim. Quem não está regenerando a nossa alma neste momento tá no momento insano e maluco em casa. Então, veja, cada vez mais as pessoas buscarão ações vinculadas ao lazer, recreação e entretenimento. Mas então, acho que dentro do que você está falando também nunca foi tão importante a capacitação agora desses profissionais também, né? Porque esse público vem mais exigente, né? Sim, a capacitação e a mudança, entender os fenômenos. Por exemplo, entender os fenômenos que crianças ficaram 2 anos em casa, com baixo convívio social, com várias dependências sociais, tiveram acesso a uma educação bidimensional por meio de tela, e a gente sabe que a educação bidimensional, até uma certa faixa etária, é quase que zero. E aí o que acontece? A gente tem uma abertura de portas para um cenário mais tridimensional, mais real, mais experiencial. Só que se eu continuar fazendo... Claro que toda área tem as suas ações clássicas, né? Festa infantil tem e vai ter eternamente, né? Que é a celebração e por aí vai. Se nós olharmos algumas áreas, elas vão diminuir e outras vão potencializar. Por exemplo, se nós olharmos no Brasil inteiro, a potência dos esportes de areia com as arenas, isso é recente. Se nós olharmos há 2, 3 anos atrás, em São Paulo devia ter 2 ou 3 quadras. Hoje, tu olha, no meu bairro tem 5 arenas, Sim. com espaço para festas. Beach tênis, vôlei de praia, futevôlei. Esse contato da proximidade com a natureza, né? Então, e aí, pisar o pé na areia. Mas a ciência falava isso. No começo da pandemia, em abril, o que eu fiz? Abril de 2020. Eu fiz 10 lives
traduzindo e explicando 10 artigos, e um deles era o aumento dos esportes e atrações ao ar livre na Inglaterra. Já no momento E lá do ainda Covid. que é um país que a questão climática ainda é né? Muitos meses do ano você Então, assim, o tem um futuro... tempo mais fechado. Ó, vai estar gravado, né? Vai. A gente pode ver isso daqui 40 anos. É. Tá bom. Eu acho que o cenário nunca foi tão positivo. Esse é o meu cenário. Nunca foi tão positivo. Agora, ao ponto também de que, entendendo essas pressões financeiras e por aí vai, o cliente ele vai escolher melhor, eu acho. O cliente ele vai ser... porque novos players estão entrando, acaba se dando mais opções, isso, né? Isso. Então tem a coisa da formação, da capacitação, a ideia que você traz, né? Gestão, né? Hoje, para você abrir um negócio num ponto, se você não tiver minimamente gestão, é um tiro no pé, né? Então, assim, eu tenho certeza que o futuro, né, recreação, lazer e entretenimento, ele vai ser o mais positivo possível. Se nós olharmos dados de viagens, se nós olharmos o turismo nacional, se nós olharmos o aumento e a quantidade de festas nos buffets, se nós olharmos novos equipamentos e estruturas de lazer, eu acho que a gente tem um cenário extremamente bacana. Uma pergunta também que eu faço para meus convidados, agora já puxando mais sardinha para esse segmento de festas. Você tem uma lembrança que para você ficou inesquecível de uma festa infantil que você participou, tanto como criança mesmo, assim, uma festa sua, talvez, ou de algum conhecido que você foi, ou então depois profissionalmente, já atuando? Tem alguma dessas festas que ficou inesquecível para você? 2 festas. Porque lá em casa, minha mãe e meu pai são separados atualmente, então é minha mãe com o Daniel, com o marido, meu pai, Geraldo, com a Sandra, e a gente tem uma irmã chamada Nina, de 17 anos agora. Nossa, eu lembro dela criança, quando eu assisti o espetáculo de vocês. Vocês botavam ela para trabalhar. 17 anos. Mas ela era criança. E aí, do mesmo pai e da mesma mãe, nós somos em 3. Eu, o Diogo, que nós somos gêmeos, e a Marília, né? E aí, aonde a gente morava lá na Patente, na década de 80, minha mãe fez um aniversário de palhaço. Eu e o meu irmão com a roupinha do Corinthians, que nós somos corintianos, e a festa de palhaço. E aí a gente tem uma foto que tá a família toda, assim, ó. Que e legal. A minha família ela é muito grande. Eu tenho 60 primos, por exemplo, de primeiro grau. Caramba. Tem um monte de gente aí. E aí eu tenho essa foto que é a família toda, a minha mãe e meu pai com as crianças no colo, e o palhaço parecia o monstro do espantalho. Mas estavam todos felizes na foto. Então, assim... Era o que tinha, né? Era o que tinha, maravilhoso. Então, assim... A festa como reunião de pessoas queridas, como né? reunião, aí a minha mãe conta que ela fez o bolo com a minha avó. Então assim, tem essa coisa da festa família. Cara... E a segunda? A segunda, a festa da Maria Flor de 1 ano. Ah, sua filha. No Catavento. Que legal. Foi algo... assim, ter filho já é um negócio absurdamente maluco, lúdico, incrível, assim, né? E aí a gente fez a festa no Catavento, estrutura, brinquedos e por aí vai. E aí eu falei, não vou fazer um show de palhaço, festa de 1 ano. E aí nós convidamos a Yasmin, que na época ela estava cantando no The Voice. É uma criança? É uma criança. Uma criança cantora. Cantora. Tá. No The Voice Kids, isso. Tá. No The Voice Kids. Mas era surpresa, ninguém sabia que ia ter uma cantora. E aí o que a gente fez? A gente escolheu 5 músicas, cada música, uma música da gestação, uma música... E aí quando a menina começa a cantar, Yasmin Giacomini, quando ela começa a cantar, Maria Flor de 1 ano começa a dançar, começa a e aí todo mundo chora. Puta, negócio legal. Então, assim,
a festa nossa lá, que a minha mãe fez, com a minha avó, fez o bolo, fez a decoração com um palhaço bem estranhão, mas a família toda, e depois a família toda no aniversário da Maria, num buffet, numa estrutura, então assim, foi muito Beleza, legal. vamos aproveitar esse finalzinho, então vamos aproveitar para fazer um jabá? Fala um pouquinho da editora e fala um pouquinho esse livro aqui em especial, que eu acho que é o último, né? Senão deve ser dos recentes. Isso aí. Primeira coisa, as minhas redes pessoais, Thiago Paçoca. Legal. E Brincadeiras e Jogos é onde a gente concentra os nossos conteúdos, né? Então, no Instagram e no Facebook, e no YouTube também, então, são as 3 que a gente começa a trabalhar. Tem várias coisas legais, conteúdo diário, tá tudo certo. E aí nós abrimos uma editora para os nossos livros, porque as grandes editoras demandam tempo até aprovar, até publicar, e aí tem alguns temas e alguns textos que a gente precisa... Agilidade. Agilidade agora, tal. Então a editora chama Supimpa, mas está no nosso guarda-chuva da Brincadeiras e Jogos. E esse é o nosso último livro, Recriação, Desenvolvimento de Conceitos, Práticas e Negócios no Século XXI. Eu, Alípio, Cris, Luiz Veneziano e Robert como organizadores. Aqui são 24 capítulos. Então, legal. Bem legal o material, já está. E o bacana também, que eu acho sensacional, que é a oportunidade que você dá, principalmente de novos autores, né? Às vezes ali você tem um profissional que faz um trabalho excelente, ali pela, talvez, a falta dele ainda de um pouquinho de experiência nessa questão mais de escrita, de redação, talvez ele não tenha conteúdo para um livro todo, mas para um capítulo, pô, tem ali um material sensacional, né? Então é oportunidade, eu acho que para dar para esses novos autores de uma primeira vez, né? Tem uma coisa que eu acho que vale, assim, esse livro nosso não chegou nem na Amazon ainda, mas já tem 1000 pessoas com livro. Então, o que acontece? O autor, o recriador... É o maior divulgador, né? O próprio autor acaba sendo o maior divulgador, né? Para a própria rede. E aí, assim, qual é a mágica da parada? É que você pode ter um autor mais clássico, como, por exemplo, o Luiz Wilson Pina, sim, que traz um texto de alguém que está começando e que é o primeiro texto, mas que também está no mesmo livro. Sim. E aí, assim... Uma salada de frutas maravilhosa. Uma salada bacana. Né? E aí tem uma coisa muito legal que tem muitos profissionais da recreação trabalhando de uma forma incrível pelo Brasil e a gente não conhece. Sim, e é a oportunidade de vitrine, né? E fica registrado. Quantidade de vídeo, depoimento, acesso que a gente recebe pela Brincadeiras de Jogos de pessoas que estão lá na ponta trabalhando, né? E às vezes a gente acha que o nosso setor... tá ruim, não, tem muitas pessoas trabalhando e o livro é uma das formas e acho que também o meio digital também começa a dar voz e espaço também. Sensacional. Então, assim, vou aproveitar também a oportunidade do Jabá para divulgar o meu livro, Ganhe Dinheiro Brincando, Recriação em Festas e Eventos, tá? Pela editora Ícone. Também querendo saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais do livro, ele, como os livros do Paçoca, ele tenta trazer tanto a teoria quanto a prática, né? E eu acho nisso a gente pensa muito parecido, né, Paçoca? A importância de você trazer a teoria e a prática. Isso. Bem, gente, então, quero agradecer muito a presença desse amigo, irmão, aqui, grande Paçoca, muito obrigado, mas como eu te falei, né, eu acho que esse é o primeiro de muitos, porque tem muito papo, não vai Vamos voltar e falar sobre a ciência da recreação. Nossa, eu acho que temas é o que não falta, né, então, assim, não é um até breve. É um até breve. Porque logo eu sei que você vai voltar. Agradecer, né, a todos vocês aí que assistiram, né? Peço para vocês, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? Se você gostou, dê um like, faça comentários, dê dicas, dê sugestões de temas, de pessoas que vocês gostariam que eu batesse um papo aqui. Tudo isso é legal porque vai ajudar no engajamento aqui do canal, né? Do Consultoria da Diversão. Então, isso é muito importante. E também não posso encerrar esse vídeo sem antes também agradecer de novo os patrocinadores, né? Então a gente tem ali a Safe Play, software de controle de entrada e saída de crianças em brinquedotecas, Espaço Kids, a Festa Compartilhada, né?
uma plataforma, um marketplace de festas, então eu vejo as festas compartilhadas como uma nova tendência. Eu acho que vale a pena quem atua nesse setor e pesquisar, estudar um pouquinho sobre mais. Inclusive vai ter um episódio aqui no podcast detalhando bem como funciona esse novo modelo de festa. Também a questão ao pessoal da Todo Sabor, indústria de salgados aí, salgados deliciosos e maravilhosos, fritos e assados. Não deixe de experimentar. E a Bruce Entretenimento, como eu falei, uma fábrica, né, um fabricante de brinquedos especializada principalmente em projetos personalizados, projetos customizados. Quer ter brinquedos que ninguém tem, né, algo totalmente novo, não deixe de contatar a Bruce. Legal? Então, gente, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!